Gente, para quem gosta de anotar, para quem tem um bom hábito de anotar, o tema dessa palavra é: primeiro a gente ama. Primeiro a gente ama. Só que não é primeiro a gente ama, é primeiro, vírgula, a gente ama. A vírgula faz toda a diferença nesse caso, né? Depois vocês vão entender por que faz toda a diferença. Mas, primeiro, vírgula, a gente ama. Gente, queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no Evangelho do meu xará, Mateus, capítulo 22, versículo 34. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Só parar nesse versículo aqui para vocês entenderem um pouco o contexto. Aqui, Jesus, ele tinha acabado de discutir, né? Não é discutir, não no sentido de brigar, mas de ter uma conversa ali com os saduceus, que era um grupo religioso muito forte na época, seguia a lei tudo certinho, né? Eles eram ali religiosos, né? Era como se fossem os pastores, né, e tal. E aí Jesus, ele tinha acabado de conversar com essa galera aí, e o que eles estavam tentando fazer? Pegar Jesus, né? Tentando argumentar com Jesus e tal. Estavam tentando pegar Jesus na curva. Obviamente eles não conseguiram, né? É óbvio, não preciso nem ler. Não conseguiram, Jesus que pegou eles na curva, né? Os saduceus. E aí, logo na sequência, veio os fariseus, que eram outro grupo de religiosos da época, né? Que tinha uma outra crença ali, um pouquinho diferente. E Jesus, ele estava dentro dessa mesma linha, né? Dos fariseus, a doutrina de Jesus e tal. E aí os fariseus queriam pegar Jesus na curva também. E olha só, esses caras, se a gente olhasse para eles hoje em dia, eles seriam pessoas... Sabe aquela pessoa que você olha? Eu não sei se vocês já tiveram alguém assim, né? Que você olha para aquela pessoa e fala, meu, essa pessoa aí, ela não peca. Não tem como essa pessoa pecar. Você já tiveram alguém assim que você olha e fala, não, essa pessoa aí é muito de Deus, velho. Essa pessoa, ela não peca, não tem como. Obrigado, Adriano. Um abençoe. Você olha assim, você já tiveram alguém assim que você olha e fala, meu, essa pessoa é muito de Deus. É muito de Deus, cara, essa pessoa tal. E quando os fariseus, eles eram essas pessoas da lei, né? E que aos olhos de todos, talvez, quem olhasse, falava, meu, esses caras são top, top. Ensina a palavra, conhece tudo da lei, segue a risca, tudo, 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 tudo. Tanto que tem uma outra passagem que Jesus fala assim para os fariseus, também dando uma outra bronca neles, né? Mas Jesus, ele fala assim que os fariseus, eles davam dízimo do cominho, né? Do coentro, enfim, Jesus coloca algumas coisas ali pequenas, né? Temperos e tal, coisas ali da época. O que Jesus queria dizer com isso? Que eles seguiam, entre aspas, para mostrar para os outros, arrisca a lei, mas aqui dentro do coração estava completamente fora. Mas para quem olhasse, né? Você vê, meu, caramba, o cara dando dízimo de tempero, dividiu o tempero em 10 partes, pegava ali um montinho, né? Imagina uma coisa dessa, de tão justo que o cara era, né? E aí o que Jesus ele fala aqui para esses fariseus? Versículo 33. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, ele queria pegar Jesus na curva, saber de todos os mandamentos que Deus colocou, de todas as leis, qual era maior? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Versículo 38. Este é o grande e primeiro, este é o grande e primeiro mandamento. E depois Jesus coloca outro, que eu já vou chegar no segundo, né? Mas aqui Jesus ele já dá um corte neles e já mata pela raiz, né? Por que esse é o primeiro e grande mandamento? Porque a partir do amor que todo o resto vem. Começa amando. Primeiro a gente ama. Primeiro a gente ama. A gente começa amando. É o primeiro passo. O primeiro passo é amar. Primeiro a gente ama. Primeiro a gente ama. E depois a gente faz o que tem para fazer. Todo o resto, né? E tem muitas leis aqui, muita coisa e tal. Mas o que Jesus ele queria trazer aqui? Primeiro, a gente ama, tá? E aí, quando Jesus ele fala isso, né? Já mata ali, né? O discurso deles e tal.
Só que quando Jesus ele fala sobre amor, pra gente, a gente entende que amor? Talvez até entende um pouco, né? Eu falo pra vocês, eu achava que eu entendi o que era amor, né? Depois que eu casei, eu descobri um outro lado do amor, né? Uma outra face. Um amor sacrificial, né? Um amor, às vezes quando a pessoa tá te irritando, né? Cadê, meu? Tô falando dela, olha lá, tô entrando. Um amor sacrificial. Tô brincando. Também, né? Faz parte do casamento, né? Faz parte. Mas é um lado diferente do amor, né? Uma pessoa que tá ali com você todo dia, né? Você tá 24 horas ali com a pessoa, você vai trabalhar, mas você volta, você tá com ela, você vem pra igreja, você tá com ela. Você veio pro culto, você senta do lado dela, ó que bonitinho, o casal sentado ali, ó. Ó que bonito ali. O homem não, né? Mas o casal, a união é bonita. Você entra na igreja e você tá o tempo inteiro com a pessoa, então você descobre uma outra face, né? Um outro lado do amor. E a Angélica, ela até fica me zoando, que ela fala que antes eu casar eu era muito sozinho, né? Fala, você só ficava sozinho, depois que você casou, que você saiu da solidão e tal. Porque a vida de solteiro, né? Você é pra faculdade, você vai trabalhar e não sei o que e tal. Tipo, você não tem alguém que você fica ali 24 horas, você fica sozinho mesmo. E aí eu descobri esse lado. E aí eu achei que eu tinha conhecido o amor. Porque eu amo demais essa mulher, gente. Vocês não têm noção como que eu amo essa mulher. Demais. Demais. Eu daria minha vida por ela. Te amo. E aí, realmente, eu daria minha vida. Fiz um monte de coisa. Ela ficou doente e tal. Aconteceu um monte de coisa. Eu achei que eu sabia o que era amor. Até que veio a minha filha. Gente, quando a Agnes nasceu, é um, meu, não tem como explicar isso, né? Quem é pai e quem é mãe sabe o que eu tô falando, né? Depois que o filho nasce, você descobre um outro lado do amor, uma outra faceta, né? Uma outra cara. E aí você vê que, na verdade, você não sabia. Você não sabia o que era amor antes de ter o filho, né? E eu descobri isso. Depois que a Agnes nasceu, fala, agora sim eu descobri que quer amar alguém. De verdade, né? Com profundidade. E Deus, por que que ele coloca, por que que ele permitiu, né? Que a nossa vida fosse dessa forma? A gente sabe o que Deus fez. Isso é conhecido de todo mundo. A gente sabe que Deus criou todas as coisas. No início, né? Deus criou os céus e a terra, tal. Criou o ser humano, soprou do seu espírito, depois fez a mulher, né? Ali da costela do homem, tal. O homem pecou, aí veio Jesus Cristo para nos salvar. A gente sabe o que Deus fez, todas as coisas. Mas pouco a gente para pensar o porquê. Por que Deus fez isso? Por que que Deus nos fez dessa forma? Nos fez pessoas, seres, que se casassem e que tivessem filho, desde o princípio. E eu não sei se vocês sabem, né? O primeiro mandamento da Bíblia, escrito na Bíblia, é crescer e multiplicai. É o primeiro mandamento, está escrito lá. E por que que Deus fez desta forma? Por que que Deus permitiu que a gente se casasse, tivesse filhos? E depois, Deus chama ali Abraão e tal, todas as histórias bíblicas que a gente vê, e depois vem Jesus Cristo e nos salva. O que a gente começa a perceber ao longo de toda a Bíblia é que Deus está nos tentando, né? De alguma forma nos ensinar o que é o amor. O que é o amor. E hoje o Everson leu, sem saber, né? Estava aqui no meu esboço aqui para ler. Bênção demais. João 3,16. João 3,16. Vamos lá, vamos recitar todos juntos? 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É forte esse texto, né? Por quê, gente? Ele resume tudo. Esse texto resume tudo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí então a gente vê, ó, Deus criando o homem, marido, esposa e filhos, para que a gente tivesse esse sentimento com o filho, né? Quando você olha o filho ali, você tem aquele sentimento de amor tão grande que você faria tudo por ele. Por que que Deus permitiu? Para que você entendesse o amor. Por que que Deus enviou Jesus Cristo, né? Para nos salvar. Para a gente conhecer o amor que é Jesus Cristo, né? E por que que até hoje Ele continua nos enviando uma chuva de bênçãos? Como a Carla contou aqui, né? Um testemunho poderoso para nos ensinar o que é o amor. Para nos mostrar de alguma forma que Ele nos ama. Que Ele nos ama demais. E aí quando a gente vê a Bíblia inteira, Ele está tentando nos ensinar sobre o amor. E aí eu queria ler com vocês a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Glória a Deus. Vamos ler ali, melhor. Olha lá, eita, vocês estão ligeiros, hein?
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nesse texto deixa claro para a gente que a gente consegue aprender o que é o amor, a gente só consegue conhecer e falar sobre amor, e amar alguém, e amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. A gente só consegue amar porque Ele nos amou primeiro e nos ensinou essa lição. Amém? E aí, em Oséias capítulo 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Vamos parar aqui por enquanto. O livro do profeta Oséias, né? Tinha diversas profecias ali para Israel, para o povo de Deus. E quando a gente pensa no povo de Deus, Israel, né, e tal, antes de Jesus Cristo, tudo que Deus fez, a gente tem uma tendência a sempre pensar num Deus de justiça, o Senhor dos exércitos, o Deus das batalhas, né? E tal, e aquele Deus, né, que vem ali para trazer juízo sobre os outros povos, ou sobre o seu próprio povo quando pecava, e tal. E a gente tem essa tendência, né, a olhar para essas histórias dessa forma. Só que quando a gente coloca o óculos, né, a lente, o óculos do amor, a gente percebe que desde o começo dos tempos, Deus está tentando falar sobre amor. Tudo, os reis, os profetas. Aqui está o profeta Oséias, trazendo uma profecia sobre o povo, sobre os povos inimigos, falando sobre juízo, né, e tal, aquela coisa toda, mas tudo isso é sobre amor, sobre amor. E aí ele fala aqui, ó, quando Israel era menino, eu o quê? De novo, quando Israel era menino, eu o amei. Então, desde o começo, desde quando o povo, né, desde o início ali do povo de Deus, Deus já amava. E continua. Versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso à imagem de esculturas. Ou seja, adoravam outros deuses. Quanto mais Deus chamava, quanto mais Deus tentava ensinar, quanto mais Deus trazia, mais eles iam para longe. E muitas vezes, a gente faz assim também na nossa vida, é ou não é? Ou é só eu? Só eu que sou o pecador aqui, né? Nessa manhã? Ou tem mais alguém aqui também? Quanto mais Deus chama, quanto mais Deus tenta, parece que mais a gente se afasta, né? Algumas vezes, alguns dias da nossa vida. E aqui, no caso, é pior ainda, né? Porque aqui eles estavam sacrificando a outros ídolos, né? Queimando incenso a outros deuses e tal. E igual eu estava falando com os jovens aqui esses dias, né? A gente olha para essas histórias e fala, jamais eu faria isso. Nunca eu pegaria uma imagem de outro Deus, né? E adoraria. Não, é só Jesus, Ele é o meu Senhor, né? Ele é o meu Deus. Jamais eu pegaria o meu filho e colocaria o meu filho no fogo para ser queimado por outro Deus. Jamais eu faria isso. Ah, é? E aquelas vezes que você trocou o estar na igreja, o vir à casa do Senhor, por ir à casa de uma outra pessoa, fazer uma visita para um parente, ou você trocou estar na igreja para assistir um jogo de futebol, quem foi o seu Deus ali naquele momento? O seu time. Ué, se você não veio, se você não adorou ao Senhor, não esteve na igreja e adorou a outra coisa, aquilo ali foi o seu Deus. Aquelas vezes que você para ler a palavra do Senhor, ou para orar, a notificação desse infeliz aqui, ó, tá ligada? Desse infeliz tá ligado às notificações? Aparece que alguém te mandou um Reels, né? Te mandou uma mensagem, alguma coisa. Você vai lá e clica e abre e passa meia hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, eu já vi gente que passa 10 horas no Instagram. 8 horas, né? E aí, quem que será que é o seu Deus? Vocês entendem como, quando a gente olha para essas histórias, não é uma coisa que está muito longe da nossa realidade. A diferença é que a gente não está, né, colocando uma imagem de escultura, essas coisas. Mas a gente está trocando. A gente está substituindo Deus por outras coisas. Entende? E aí, versículo 3. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, e tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Eles não percebiam. Deus estava tentando de todas as formas, eles não entendiam, né? Como aqueles alunos meus essa semana, não entendia. E aí o que Deus fala no versículo 4? Atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo.
sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Aqui Deus está falando que, então, já que eles não estão conseguindo entender, já que eu já fiz de tudo e não vai, eu vou amarrar eles com cordas de amor. Vou pegar e vou amarrar e vai ficar aqui junto comigo. Vou prender com cordas de amor. De uma forma eu vou mostrar que eu sou Deus, eu sou o Senhor e eu os amo. E eu os amo. As leis, gente, que Deus coloca, né, as coisas que a gente precisa seguir, tudo isso são cordas de amor que Deus coloca nas nossas vidas, né? Por exemplo, galera aí, né, os solteiros aí, né, cada um atrás aí do seu parceiro, o resto da sua vida, né, pessoa que você vai casar e tal. E aí aqui na igreja a gente ensina sobre o romance real, os princípios bíblicos, sobre você não ter relação sexual antes do casamento e tal. O que são todos esses princípios que Deus coloca? São cordas de amor. Deus está de alguma maneira tentando amarrar você para que você entenda o quanto Ele te ama e a vida que Ele tem reservado para você é muito melhor. É muito melhor, é muito superior, é muito maravilhoso se você fazer do jeito dele. Se você fazer da forma dele, vai dar certo, não tem erro, né? E nessa área especificamente, hoje eu posso contar o testemunho. Foi bênção, gente, meu casamento foi demais, foi maravilhoso, né? E até hoje. Por quê? Eu deixei Deus me amarrar com as cordas de amor e vivi nessa área. Tem outras que eu ainda estou aprendendo. Porque muitas vezes eu fujo também, né? Só que quando a gente pensa sobre isso, quando a gente pensa sobre as leis, sobre o pecado, essas coisas, muita gente não consegue entender. Muita gente, assim como a gente leu nesse texto, foge dessas cordas. Foge da lei do Senhor, porque não entende. E por isso o tema dessa palavra, primeiro a gente ama. Porque quando a gente ama, quando a gente compreende o amor do Senhor, todo o resto vai fluindo. Amém? E aí eu queria ler com vocês os Salmos de número 2. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou abrir aqui na minha também. Eu também marquei alguns versículos. Glória a Deus. Aleluia. Lendo bastante a Bíblia, né, hoje, glória a Deus. Tem gente aí que estava com a Bíblia empoeirada, né, estava com a página colada ainda da Bíblia, que nunca abriu, né? Oséias, né, tal. Os Salmos 2, talvez, tem gente aqui que nunca leu, só leu o Salmo 1, né? Bem-aventurado, homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Agora a gente vai ler o 2. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Ou seja, aqueles que não conhecem o Senhor, ficam desejando em seu coração, desejando na sua alma, coisas que passam, coisas que são passageiras, coisas vãs. Versículo 2. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor, e contra o seu ungido, Jesus Cristo, né? Dizendo, rompamos os seus... Qual a versão que está lá? É a mesma que a minha. E diz assim, rompamos os seus laços, rompamos as suas cordas, os seus laços, e sacudemos de nós as suas algemas. E isso é um retrato do que a gente observa das pessoas do mundo, né? Elas querem romper com os laços do Senhor, os laços de amor, os laços de proteção de Deus, as cordas de amor, né? A lei do Senhor que nos amarra para entender o propósito dele. Tanto que nesses nossos dias, né, que nós estamos vivendo, a questão da família está sendo completamente destruída, né? O homem, a mulher, os filhos. Isso aí está sendo completamente destruído no mundo, a questão da família, do filho honrar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Princípios, honestidade está sendo destruído. Está tudo sendo acabado, né? Todos os princípios do Senhor estão indo por água abaixo. Até o princípio da monogamia, né? Você ter, o homem tem uma só mulher durante a sua vida, a mulher tem um só homem. Até isso também está sendo destruído. E tantas outras coisas, né? Na área financeira. E você já sabe, né? Tantas coisas que a gente tem visto por aí. É o retrato disso que a gente está vendo agora. As pessoas, né? O mundo, os reis da terra, os grandes pensadores, as grandes mentes, na verdade pequenas, né? Mentes filosóficas, ideológicas, correntes ideológicas, né? Principalmente com o viés de esquerda, mas também algumas do viés de direita também, tentando destruir e desamarrar, né? E desfazer das algemas de amor, dos laços de amor do Senhor. E isso, gente, é uma luta nossa, como igreja, que a gente precisa entender.
Porque se a gente entende com profundidade isso, a gente consegue levar isso para as pessoas que estão lá fora, né? Dentro da sala de aula, gente, é a minha luta diária, né? Todos os dias é um desafio novo, tem que me encher do Espírito Santo, tem dia que eu estou mais ou menos, mas porque eu sei que ali, talvez, eu serei o único professor, o único, de 10, de 15, que vai falar alguma coisa da palavra, que vai falar alguma coisa dos princípios do Senhor, sobre essas cordas de amor, sobre a lei. Talvez eu seja o único que vou falar alguma coisa. Entende? E numa turma que eu entro uma vez na semana, 1h30, então eu entendo a importância do que Deus me colocou ali. Isso eu estou falando da escola. Mas aonde você está também, né? É importante você ter esse entendimento de que talvez ali onde você está, talvez você seja o único. O único. Talvez você seja ali dentro do salão que você trabalha, a única manicure do Senhor. Talvez dentro do seu escritório você seja a única pessoa do Senhor naquele escritório. E mesmo que não seja o único, né? Mas provavelmente você é minoria. Mesmo que você não seja o único, você é minoria. E por isso a importância de você entender as cordas do Senhor, entender a lei do Senhor, que é maravilhosa, que serve para a gente entender o amor dele, para que você consiga levar isso para as pessoas que estão lá fora. Entender o amor de Deus. Amém? E aí continua. Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. E na sua ira, seu tempo, lhe hás de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, restituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Gente, filho com letra maiúscula. Sobre quem que está falando aqui? Sobre Jesus, não é sobre nós. Não é sobre nós como filho, é sobre ele, sobre Cristo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. A gente costuma usar esse texto, né? Para nós, né? Vanessa, assim diz o Senhor, pede-me, e eu te darei as extremidades da terra por sua possessão, as nações por herança, né? Pede-me, pastora disse, e eu te darei. Gente, esse texto é para nós? É só você ler o versículo anterior. Isso se chama hermenêutica, né? É quando você estuda o texto inteiro, o contexto, né? Você não lê só o versículo, você vê o contexto. O que Deus estava dizendo ali naquele contexto? É um ramo aí da teologia que chama hermenêutica. Então estude. Quando você for ler um versículo, quando Deus falar alguma coisa no seu coração, não pegue só um versículo, amém? Estude o contexto. Então, nesse texto aqui, existe um contexto. O contexto é, versículo anterior, o meu filho, hoje eu te gerei, filho Jesus Cristo. A terra é dele. Ele pede e darei as nações por herança e a terra por sua possessão. Claro que a gente, não é pecado também, a gente sabe que a gente pode pedir ao Senhor, né, as coisas, a gente pode clamar, a gente pode buscar o Senhor, Ele vai nos dar. Mas, dependendo da forma como você encara esse versículo, você vai falar, Senhor, por que eu não sou dono da terra inteira? Deus, eu queria ser igual o Elon Musk, né? Muito rico, dono de muitas empresas. Está na tua palavra, Senhor. É a tua palavra, pede-me e eu te darei. Me dá, Senhor, as terras. Me dá, Senhor, as terras por possessão, muitos terrenos, muitas casas, Senhor, porque eu quero ter muito dinheiro, porque na tua palavra está escrito, então me dá, Senhor. Gente, é bíblico isso? Não é, não é. Pede-me e eu te darei a terra por possessão? Jesus Cristo é o dono de todas as coisas, não é nem eu e nem você. Você que não vai para a luta não, você vê. E aí continua. Glória a Deus, tem crente aí. Versículo 9. Com vara de ferro arregarás, despedaçarás como vaso de oleiro. Versículo 10. Agora, pois, sede prudentes e deixai-vos advertir o juízo da terra. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Gente, o filho aí está com que? Maiúsculo. Quem que é esse filho? Jesus Cristo, né? E o que quer dizer o beijar o filho, né? O ato de beijar o filho, né? De reverenciar. E geralmente, na época dos reis, né? Tinha muito essa questão de beijar a mão, né? Beijar a mão como um sinal de respeito, de honra e tal. Beijar o filho tem uma relação direta, realmente com isso. Com honra, né? Com você honrar, com você colocar aquela pessoa como autoridade. Mas o beijo, ele também tem uma conotação de amor. Ele tem uma conotação de amor. E quando a palavra fala, beijai o filho,
fala sobre isso, sobre o amor do Senhor, sobre querer estar com Ele, sobre se envolver com Jesus Cristo em intimidade, beijando o Filho, beijando o Filho. Você acorda de manhã, beijando o Filho, colocando o Senhor Jesus como centro da sua vida, estando perto dEle. Você está ali falando com alguém, você beija o Filho quando você fala de Jesus para a vida de alguém. Quando você vai orar, quando você vem na igreja, você ergue as suas mãos e você adora o Senhor com todo o seu coração, você está beijando o Filho, você está se relacionando com Ele. E fica a pergunta, né? O quanto você tem beijado o Filho? Quanto você tem cumprido essa palavra? Né? Estado diante do Senhor Jesus, beijando o Filho até que Ele venha, beijando o Filho para que Ele não se irrite, né? No sentido da ira do Senhor, porque nós como igreja, nós que devemos amar o Senhor, reverenciar, né? Para que haja tempo, para que as pessoas sejam alcançadas, beijando o Filho. Beijar o Filho tem relação direta com o amor ao Senhor, com a sua reverência, com a sua adoração, com o erguer das suas mãos, né? Gente, é tão gostoso vir ao domingo. A minha reunião favorita da igreja é o culto de celebração. É esse lugar aqui. Tem terça-feira, eu gosto também de cenáculo, né? Mas tem terça-feira, gente, que é aquele cansaço, né? Você trabalhou o dia inteiro. Mas amém. E é bom quando a gente vem, é maravilhoso, né? Quando a gente está aqui. Mas se tem uma reunião que eu nunca tenho preguiça de vir no culto, né? Mesmo que é cedo, e eu não gosto de acordar cedo, hein? Olha só, eu gosto de dormir. Mas por quê? É tão gostoso você estar aqui, você erguer as suas mãos, você adorar o Senhor, né? Na hora do louvor, você está com seus irmãos. Gente, não tem coisa melhor. Para aqueles que amam. Para aqueles que amam. Primeiro a gente ama. Primeiro a gente ama. Por quê? Não tem como você beijar se você não amar. Como que você vai beijar o filho se você não ama? Como que você vai estar diante da presença do filho se você não ama o filho? Se você não ama estar com ele, se você não ama a presença dele, né? Como que você vai passar tempo orando, falar, ai, tem que orar, né? 1 hora por dia, 2 horas. Você vê aquelas pessoas que contam, né? Que ora não sei quantas horas, que lê a palavra e tal. Gente, tudo isso, beijar o filho, estar junto com ele, não tem sentido se você não o amar. Primeiro, a gente ama. Primeiro a gente ama. Senão não tem sentido. E quer ver só que não tem sentido? Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Aleluia. Capítulo 7, versículo 6. Põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a... Estão com medo de falar morte, né? O pessoal está com medo. Vou falar de novo. Põe como selo sobre o seu coração e como selo sobre o seu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas de fogo são veementes como labaredas. Vamos parar aqui nesse versículo. E só contextualizando um pouco vocês. Esse livro da Bíblia, né, o livro de Cânticos, é um livro romântico, né? Caso você nunca tenha tido a curiosidade, te aconselho você a ler. É um livro de amor. É um livro de poesia de um esposo para sua esposa, de uma esposa para o seu esposo, né? Eles cantam ali canções de amor, de delícias, e esse livro nos ensina muito sobre princípios para o casamento também, né? Casamento mesmo aqui da terra. Porém, a gente pode pegar esse livro também como uma alegoria a Cristo e a igreja, né? Nós, a noiva, e Cristo, o noivo. E aí tem diversas coisas aqui que falam nesse texto. Inclusive essa sexta-feira eu vi uma live do Jesus Cop, né, da Val Gonçalves, e ela está dando um curso sobre isso, né? Sobre esse livro. É muito interessante, falando sobre o amor de Cristo com a igreja e tal. Inclusive, quando eu assisti a live, eu já estava com essa palavra no meu coração, antes de assistir a live. Então, foi só uma confirmação, né? E aí, aqui, nesse versículo, é o esposo, Jesus, falando com a sua esposa. Põe-me como selo sobre o seu braço, sobre o seu coração, porque o amor é forte como a morte. E aí, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. E o que a gente percebe aqui nesse texto? Que você pode dar tudo o que você tem, todos os seus bens. O seu próprio corpo. E Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele fala isso, né? Você pode fazer o que for. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode dar os seus bens, você pode ajudar os pobres, você pode, fala aí, coisas boas, maravilhosas que o ser humano pode fazer, né? Da sua vida por alguém, você pode, fazer e acontecer. Você pode vir aqui com o microfone na mão e pregar.
Você pode liderar um grupo de alívio e ser o líder de célula. Você pode ser um apacentador de alguém. Você pode fazer a sementeira de paz. Tem algum agente da paz aí? Nossa, agente da paz. Você pode ser um agente da paz. Gente, não, fala a verdade, uma coisa maravilhosa, né? Você levar a palavra para alguém, é uma coisa maravilhosa essa. Você levar a palavra, levar o evangelho, a salvação, top demais você fazer isso, né? A sementeira de paz, um agente da paz, um líder de célula, alguém que ora, que cuida das pessoas, que ajuda os pobres e tal, ser um pastor, ser um líder, você pode fazer o que você quiser fazer. Se não tiver amor, de nada vale. Não tem valor nenhum. 0, 0, 0, 0, 0. Nada. Não, pastor Mateus, mas eu estou dando o meu corpo, como o Paulo ele fala, né? Paulo ele usa uns exemplos bem dramáticos, né? Você pode dar o seu corpo para ser queimado por outra pessoa. Se você não tiver amor, de nada vale. De nada vale. E por isso, essa palavra, primeiro a gente ama. Primeiro a gente ama. Do que adianta, meu querido, minha querida irmã, você fazer e acontecer por Deus? Você demonstrar uma excelente performance espiritual, né? Você ir aos cultos, você não falta em nada que tem na igreja. Quando é proposto um jejum, você faz. Quando tem qualquer coisa para fazer, você faz. Você honra os seus pastores, os seus líderes. Você é top. Top, 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 top. Para quem? Para quem você é top? Para mim? Você é mesmo. Glória a Deus, eu vou te ver. Glória a Deus para a sua vida, né? Tal, vou honrar você. Maravilha. Maravilha. Mas e como é o seu coração diante do Senhor? Essa é a pergunta dessa manhã. Porque Deus, quando Ele olha dos céus para nós, eu imagino como se fosse... Agora a Agnes está na fase de fazer desenho, né? Aquelas bem feio mesmo, né? Só aqueles garranchos e tal, ela não sabe ainda fazer o desenho bonitinho. E aí, às vezes ela vem entregar, tá, papai, né? E aí, o que você tem que fazer, pai e mamãe? O que a gente tem que fazer? Ai, que lindo, filha, obrigado, né? Nossa, gente, nada, nem ela sabe o que ela desenhou ali, mas ela vem entregar. E a gente fica, né, e tal, porque você sabe o que ela fez com amor. E Deus, quando Ele olha do céu, gente, por exemplo, o louvor aqui, ó. Foi legal o louvor hoje, né? Gente, eu gosto demais, né? Eu me entrego, o Daniel fica até me zoando ali. Que eu não tô nem aí, eu pulo mesmo, eu fecho o olho mesmo, porque eu me entrego ao Senhor, porque eu amo. E a gente tocou e foi um som gostoso, eu achei que o som de hoje estava um som gostoso, né? Mas, Dani, imagina como que é lá no céu, os anjos. Gente, isso aqui, o louvor do céu, cara, a gente não acho que não faz nem... A gente deve ser um gato desafinado perto dos anjos, né? perto do louvor celestial. Gente, Deus, Ele está 24 horas recebendo um louvor, uma qualidade musical tão alta, que aquilo que a gente faz aqui não é nada. Ou seja, quando Deus Ele olha do céu e olha para o nosso louvor aqui, o que Ele está esperando da gente? Um som gostoso? Um som gostoso Ele já tem. Isso aí Ele já tem no céu 24 horas. Quando Ele olha para nós aqui, o que Ele está esperando? Ó, um coração de adorador, um coração que ama, que louva. Quando Ele olha para vocês cantando aqui na hora do louvor, o que Deus espera? Ó, aqui ó, seu amor. E aí eu volto a te perguntar, do que adianta você vir, você acordar cedo, super cedo, tem gente que chegou aqui 8 horas na igreja, você acordou, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas, você arrumou, veio, trabalhou, serviu, adorou, se você não ama. Se você não ama, do que adiantou tudo isso? Quando Deus olhar do céu, o que Ele vai ver? Seu amor. Se você não amou, se você não fez de todo o coração, se você não está completamente apaixonado por Cristo, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Você vai lá, você dedica o seu tempo para evangelizar alguém na sementeira de paz. Se você não ama, de que adianta? De que adianta? Qual o valor tem? E nessa manhã o Senhor está nos chamando, né? Nessa palavra. Primeiro a gente ama. Para que a gente pare o que a gente está fazendo. Para que a gente pare tudo. E pense sobre o noivo. O casamento está chegando. O dia do casamento se aproxima. O dia do casamento se aproxima. Mais do que nunca, o dia do casamento está próximo. E quando a gente pensa nesse casamento de Cristo com a igreja, quando a gente pensa no noivo, o que você espera do noivo?
Qual que é a sua expectativa em Jesus? Melhor, qual é a sua expectativa quando você estiver no céu? Porque no céu, você não vai trabalhar mais, né? Você não vai estar tão ocupado, né? Não, pastor Mateus, eu sou muito ocupado, por isso que eu não, né? Não, às vezes não dá para vir no culto, né? Às vezes eu não consigo orar, ler a Bíblia, porque eu sou muito ocupado. É completamente justificável, né? É justificável, porque você é uma pessoa honesta, você tem família, você, né? Trabalha, tal. É uma pessoa de caráter, é justificável. Você não está fazendo nada errado, né? Você não está matando, roubando. Você está trabalhando, você está fazendo suas coisas, seus corre. Justificável. Mas no céu, você não vai trabalhar, você não vai estudar, você não vai limpar a igreja, você não vai ficar ensaiando para tocar aqui, né, dia de sábado, você não vai ter que fazer nada disso. Você não vai precisar fazer sementeira de paz, né, porque o pessoal da sementeira vai estar lá com a gente, amém? O pessoal vai estar lá, o pessoal que a gente está... Você não vai fazer nada. Sabe o que você vai fazer 24 horas? Está diante dele, do noivo, de Jesus Cristo. Tem gente que falou aleluia. E sabe o que me estranha, a pastora disse? Imagina que incomoda o Senhor. Quem pensa sobre isso como uma coisa ruim? Vocês percebem que nem todo mundo falou aleluia? Quando eu falei que você vai estar o tempo todo diante do noivo. Por quê? Isso incomoda. Tem gente que se sente incomodado com isso. Por quê? Amor. Amor. Quanto mais a gente ama, mais ansioso a gente fica por estar diante dele. Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente deseja pela presença dele, quanto mais a gente quer passar tempo com Jesus Cristo, mais a gente quer que ele venha logo. Mais a gente quer estar nos céus, estar nas nuvens com o Senhor, 24 horas cantando Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Mais a gente quer estar perto dele. Quanto mais a gente ama, mais a gente espera. Quanto mais a gente ama, mais a gente fica ansioso. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer buscar. Mais a gente quer adorar, mais a gente quer louvar. Mais a gente quer fechar os nossos olhos. Mais a gente quer ajoelhar diante da presença dele. Vir aqui no altar, se derramar aqui na frente. É tão gostoso fazer isso. Na sua casa, no louvor. Quanto mais a gente ama, mais a gente espera. Mais a gente está ansioso. Mais a gente adora, mais a gente louva, mais a gente aplaude. Mais a gente exalta o nome dele, mais a gente evangeliza, quanto mais a gente ama. Quanto mais a gente ama. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, Jesus. E nessa manhã eu quero levar você a refletir sobre isso. O quanto você ama o seu noivo, Jesus Cristo? O quanto você espera pela volta do noivo? O quanto você espera pelo seu noivo, Jesus Cristo? E hoje, essa manhã, o Espírito Santo, ele já está aqui. E se você, talvez como meus alunos ali, alguns se concentraram, prestaram atenção no que eu estava falando, e entenderam. Os que não entenderam é porque não estavam prestando atenção. Não é porque são burros. Não tem ninguém, eu sempre falo isso, não tem ninguém burro. Não tem ninguém burro. Quem quer, aprende. E talvez se nessa manhã você parar para prestar atenção, não em mim, nessa palavra, não é aí. Também, né? Que eu estou dando a palavra. Mas você parar para prestar atenção na presença. Se você parar e prestar atenção na presença do Espírito Santo, você vai ver que ele já está aqui. Se você parar para prestar atenção na presença do noivo, você vai perceber que o Espírito Santo já está aqui. E se você parar para prestar atenção e para entender sobre o amor de Deus, esse amor vai crescer dentro do seu coração. E isso começa a se transformar num desejo, numa vontade, numa saudade de estar com o noivo, Jesus Cristo. Porque não existe nada melhor do que a presença dele. Não existe nada melhor do que estar com o nosso noivo, Jesus Cristo. Não existe nada melhor do que a presença dele. Nada, nada, nada nesse mundo. E tantas vezes a gente troca tão fácil. Eu falo de mim, começo por mim. Tantas vezes que era para eu estar orando, lendo a Bíblia, buscando a presença dele. Tantas vezes eu estou resolvendo alguma coisa que poderia ter sido resolvida depois. Quantas vezes chega uma notificação, talvez no meu Instagram eu abro e passo ali 20 minutos, meia hora. Quantas vezes eu estou aqui na igreja, na oportunidade de estar com o noivo, e eu me distraio. Quantas e quantos cultos de celebração eu não vim aqui, participei do culto inteiro e fui para casa sem nada. Tá?
Talvez só eu que sou o pecador aqui essa manhã, né? Se for, amém. Essa palavra é para mim. Mas eu quero que você traga também, né? Para aquilo que cabe a você. Se você está aqui, meu irmão e minha irmã, essa manhã, preste atenção na presença. Preste atenção no noivo, Jesus Cristo. Que quando você presta atenção, quando você entende, a esperança aumenta, a vontade aumenta, a saudade aumenta. Pare e preste atenção. E faça esse exercício em tudo que você estiver. Se você está no seu grupo de alívio, faça por amor. Faça com amor, com vontade de estar com Ele, com o noivo. Vontade de estar com o Senhor. Se você está na sementeira, que o seu coração esteja cheio de amor na hora que você está ali na sua sementeira de paz, evangelizando alguém. Sabendo que você está preparando a noiva para o noivo. Você está preparando um caminho para o Senhor. Como eu orei sobre a vida dessa criança aqui, né, consagrando a vida dela, uma profeta que vai preparar o caminho para o Senhor, a Larissa. Assim é cada um de nós também. Evangelizando, falando a palavra, nós estamos preparando o caminho para o noivo. Preparando o caminho para o noivo. E o versículo-chave aqui, o tema da nossa igreja, né? O versículo da igreja Fonte de Alívio, vocês sabem qual é? Quem se arrisca? O versículo da igreja Fonte de Alívio? Mateus 11, 28. O que está escrito lá? Diz, Mateus 11, 28, vou ler aqui na minha versão. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Gente, quando a gente ama primeiro, né? Antes de fazer qualquer outra coisa. Quando primeiro, vírgula, a gente ama. Isso é para nós como um alívio, como um bálsamo suave. Porque às vezes, eu falo para vocês, é pesado. Às vezes o ministério é pesado sim, eu sei como que é. A célula, né? As vidas e tal. A obra do Senhor às vezes pesa assim nos nossos ombros. Mas o que Jesus propõe para nós não é um jugo pesado, não é um fardo pesado, né? Não é uma coisa que pese, que seja muito, muito custosa de se fazer. Não é isso que Jesus está propondo para nós. E vamos falar de realidade? Falando na realidade, na verdade ali da vida, do dia a dia, na igreja, ou na sua vida, né? É pesado sim, gente. Se a gente parar para pensar com os olhos humanos, sem amor é pesado. Eu não vou mentir para vocês. É um fardo pesado, o fardo da igreja, né? O fardo das vidas e tal, da sua família. Às vezes a sua família é um fardo pesado para você. Às vezes o seu casamento está sendo um casamento pesado, um fardo pesado. Os seus filhos, um fardo pesado. Mas não é isso que Jesus propõe para nós. E aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve, para a gente trocar. E essa troca quer dizer que eu vou pegar então, né, os meus discípulos e falar, tó Jesus, agora, né, traz sobre mim o teu fardo leve, eu não quero mais esses discípulos. Tó Jesus, os meus filhos, que está sendo tão pesado, né, e traz sobre mim o teu fardo. Tó Jesus, a igreja, a fonte de alívio, né, toma, e traz sobre mim o seu fardo. É isso que Jesus está propondo, não é? Tomar sobre nós o fardo suave e leve é ser amarrado com as cordas de amor. Você quer ver só como isso que eu estou falando é verdade? A gente vai voltar lá em Oséias, capítulo 11, versículo 4. Atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. Fui para eles, como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Vocês percebem como que quando a gente é amarrado pelas cordas de amor pelo Senhor, o nosso fardo fica leve, o nosso jugo fica suave. Por quê? Primeiro, a gente ama. Quando a gente ama o Senhor, por exemplo, nesse culto, quando você vem com o seu coração já inclinado, já amando, Senhor, eu quero te adorar, és o meu noivo, Jesus. Eu quero te amar, eu quero estar aqui nessa manhã, entoando louvores, porque eu espero ansiosamente pela eternidade, no dia que eu não vou mais sentir fome, igual a minha barriga está sentindo, querendo ir embora. Senhor Jesus, eu estou aqui essa manhã, porque eu quero a tua presença, eu quero te honrar, te glorificar, assim como eu vou fazer naquela eternidade. Gente, tem peso nisso?
Ai, tem que ir para a igreja, né? Tem que cumprir o meu compromisso de crente, né? Tem que acordar, tem que honrar. Ou eu sou líder, né? O que vai ser de mim se eu não aparecer ali e as pessoas da minha célula não vê? Ou eu sou pastor, né? Misericórdia, precisa faltar hoje? Não, eu tenho que ir, cumprir a minha responsabilidade, né? De estar ali. Quando a gente vem com esse sentimento, e acontece, tá, gente? Eu tô falando, eu sou o primeiro, tá? Essa pregação aqui é para mim. Não sei se está servindo para vocês, está servindo para mim, eu sou o primeiro. Às vezes eu tenho esse sentimento, eu tenho, tá? Confesso. Às vezes eu tenho algumas coisas da igreja. Não, eu tenho que ir porque eu tenho uma responsabilidade. E vou e tal. Mas o que faltou aquele dia? Amor. Aquele dia ali é um dia que faltou amor. E vai acontecer? Talvez vai acontecer novamente, em algum dia da sua vida. Mas eu quero que você se lembre dessa palavra quando isso acontecer de novo. Quando estiver muito pesado, quando o fardo do ministério estiver muito pesado, se lembre dessa palavra. Primeiro a gente ama. Primeiro a gente ama. Porque quando estiver cansado, tiver um fardo pesado, né? Um jugo pesado, quando a gente ama primeiro, fica leve. Quando a gente ama primeiro, fica leve. E encaminhando para o final desta palavra. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Agora sim, chegamos no ponto, né? Quando primeiro a gente ama, primeiro, vírgula, a gente ama. Por que a vírgula? Porque senão vai parecer que a gente amou Deus primeiro, né? Mas não é. Ele nos amou primeiro, a gente já leu isso. Então, primeiro, vírgula, a gente ama é antes de fazer alguma coisa. É primeiro no sentido de ser antes, né? Podia até trocar, colocar antes a gente ama. Podia até trocar a palavra. Então, antes de fazer alguma coisa a gente ama, ou seja, primeiro a gente ama. Agora sim, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, Se alguém disser que ama a Deus e odiar a seu irmão, mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E quando primeiro a gente ama ao Senhor, primeiro mandamento que Jesus coloca lá em Mateus 22, que a gente começou lendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Primeiro a gente ama a Deus, primeiro a gente ama o Senhor. E na sequência, Jesus ele fala, depois vocês podem ler aí, na sequência daquele versículo, e o segundo, Jesus fala assim, semelhante a este. Vamos ler, né? Vamos ler, não vou caçar nas minhas palavras não. Vamos ler, Mateus 22. Põe aí para nós, já que vocês estão ligeiros. Mateus 22, versículo, acho que é o 35, ou é o 36? Põe aí que a gente vê. 35, Danilo. Pode passar? Pode passar? Isso. E o segundo, semelhante a este, semelhante. Ele coloca no mesmo nível, na mesma categoria. Semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? E João, lá depois ele fala, como você pode amar a Deus, a quem você não vê, e odiar o seu próximo? Então você é um mentiroso, então você não ama. Quando primeiro a gente ama o Senhor, gente, é natural, é um processo natural, não é um processo forçado. Não é forçado que você ame o próximo, é natural, é meio que óbvio, né? É uma coisa que não tem nem sentido existir sem a outra. Não tem sentido você amar Deus e não amar o próximo. O João está colocando, tem sentido isso aí, não tem lógica você amar Deus e não amar o próximo. É uma coisa que é junto, que é na mesma categoria da outra. Porque Deus, Ele quer uma família. E eu falei sobre os céus, eu tenho uma outra notícia sobre os céus, né? Quando eu falei sobre Jesus, e eu falei sobre o noivo, sobre o desejo de estar com o noivo, aí eu vi um monte de gente aqui de olho fechado, chorando, né? Tão gostoso, né? Mas é gostoso a gente pensar no noivo, né? Em Jesus Cristo e tal, isso, né? Ai, quero estar com o Senhor. Mas, gente, só vai estar você e Jesus no céu? Só vocês dois? Quem que vai estar lá no céu também? Seus irmãos. A sua família. A sua família vai estar no céu com você. Aqui, ó, a sua família. Né? Quando alguém aceita Jesus, a gente fala, olha aqui a sua família. Olha aí a sua família, olha para o lado. Quem vai estar no céu com você? Esses irmãos aí, eles vão estar no céu com você, irmão. Eles vão estar no céu junto com você.
E aí tem um problema. Se tem algum irmão aí que você não vai com a cara dele, isso aí vai ser um problema lá no céu. Sabe por quê? Você vai passar o resto da eternidade. É muito forte isso aí. O resto da eternidade com essa pessoa. Com a família. Deus nos fez para termos família. E por que eu comecei a pregação falando sobre isso? Por que ele permitiu que a gente se casasse, tivesse filhos? Para que de alguma maneira a gente entendesse um pouco, porque a gente não entende por completo, mas que a gente entendesse um pouquinho do coração dele de ter filhos, de ter família. E nós estamos ainda nessa terra, por que a gente ainda não foi para o céu quando a gente aceitou Jesus? Porque estamos aumentando a família. Estamos aumentando o reino. Estamos amando o próximo e aumentando, expandindo a família do Senhor nessa terra. E aí tem até, quando a gente pensa, né, sobre o noivo, sobre a noiva, é Cristo, né? Esses dias eu até falando com algumas pessoas sobre isso, né? Aquelas pessoas que falam assim, não, eu amo a Deus na minha casa, né? Eu oro na minha casa, eu busco a Deus na minha casa. Primeiro que já começa mentindo. Gente, vamos falar a verdade? Nem a gente que vem para a igreja, às vezes a gente não ora em casa. Imagina quem nem vem, né? Primeiro que já começa mentindo. Mas vamos supor que a pessoa não está mentindo, tá? Vamos supor que a pessoa está falando a verdade. Que ela ora mesmo em casa, que ela busca. Então, beleza, eu vou casar com a Angélica, né? Minha noiva. A pessoa ama o noivo, não ama? Ama Jesus, ama o noivo, quer estar com o noivo, quer estar no céu e tal, com Cristo. Amando na sua casa, orando, beleza. Então, eu vou me casar aqui com a Angélica, minha noiva, e tal. Eu amo ela e tudo mais. Falar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar só a sua cabeça e vou me casar só com a sua cabeça. E vou andar abraçada com a sua cabeça e vou amar a sua cabeça. Porque é minha noiva. Afinal, a sua mente está na sua cabeça, né? O seu intelecto. Você vai me amar com o seu cérebro, né? Não posso fazer isso? Não, gente. É possível fazer isso? Casar só com a cabeça da Angélica? E por que tem muita gente que quer só Cristo, cabeça, e não quer a igreja, que é o corpo? Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Você não tem para onde fugir disso daí. Não tem o que você fazer. Ah, não, eu não estou indo em igreja nenhuma, né? Não estou em igreja nenhuma, mas eu estou com Deus. Ué, então você está só com a cabeça. Então, corta a cabeça de Jesus, pega aqui, né? Meu noivo, meu amado Jesus querido, né? Quero estar nas nuvens com Cristo, né? O cabeça. Ué, é possível você casar só com a cabeça de alguém? Não. A gente tem que amar o corpo também. Jesus Cristo é o cabeça e a igreja, os irmãos, são o corpo de Cristo. Então, o seu irmão, a sua irmã, que está aí do seu lado, que está aí atrás de você, ou aquele irmão que não veio, ele faz parte do seu corpo, do corpo de Cristo, da igreja. E toda vez que a gente toma a Santa Ceia, a gente representa a união com Cristo e a união no corpo. Então, meu irmão e minha irmã, a próxima vez que você pensar em faltar na igreja, se lembre disso. Se você pensar em faltar na ceia, principalmente, lembre do que eu estou falando. O que você está fazendo? Você está cortando a cabeça de Jesus, ó. Pegando sua cabeça e falando, não, Jesus, eu te amo. Não, Jesus, é nós. É nós, Jesus, é o céu, é a eternidade, tá ligado? É nós, Jesus, é nós. Então, eu amo Jesus, é meu noivo. Gente, isso não é possível. Não tem como você amar sua cabeça e não amar o corpo. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Amém? E, caminhando agora, sim, para o final, eu quero que você se coloque de pé. E eu falei aqui sobre Cristo, sobre o corpo, sobre a igreja. Mas essa é uma palavra principalmente sobre amor. É sobre amor. Primeiro, a gente ama. Nós falamos sobre tudo isso e eu não sei como está o seu estado, né, da sua vida com Deus. Porque começa com Deus, como a gente falou. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, alma, entendimento e força. Então começa com Ele. Então não tem nem como a gente falar sobre a igreja se você não está amando o Senhor. E se você não está conseguindo beijar o filho, né? Se você tem beijado o filho. Então eu quero que você pense sobre isso, né? Sobre essa questão do amor que você tem cultivado a Deus, né? O tempo que você tem passado com Ele. E eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar. E eu quero que você comece a pensar sobre o noivo, sobre Cristo, sobre a saudade. E talvez se você passou alguns dias, talvez meio longe da presença do Senhor, ou meio vazio, meio sem sentido, se concentre
Se concentre na presença do noivo. E deixa essa saudade aumentar dentro do seu coração. E a saudade dói, viu, gente? Às vezes a saudade dói. A saudade, quando ela bate, ela dói. Deixa doer. Deixa doer. Deixa doer, porque quando a saudade dói, quando você encontra a pessoa, é melhor ainda. Quando você está com mais saudade. Então comece a pensar sobre o seu noivo. E deixa essa saudade aumentar dentro do seu coração. E mesmo você que talvez você passou a sua semana inteira buscando, orando, fazendo jejum, talvez você é top. Mesmo assim, existe uma saudade. Porque quanto mais a gente ama, mais a gente espera. Quanto mais a gente ama, mais a gente deseja. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer estar perto. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer adorar, mais a gente quer buscar a presença do Senhor. Quanto mais a gente ama, mais a gente se arrepende dos nossos pecados, mais a gente espera por Jesus, o nosso noivo, o nosso amado, o nosso querido Jesus. És o nosso amado Jesus. És o mais querido Jesus entre milhares e milhares, Pai. Como na tua palavra em Cânticos diz, és o mais amado entre milhares, mais de 10.000. O Senhor é amado, Jesus. O seu nome, Senhor Jesus, Yeshua, o seu nome é doce. O seu nome é suave, Jesus, o nosso noivo. Não é à toa, Senhor, que as jovens te amam. Não é à toa que as donzelas te amam, Senhor, como diz na tua palavra. O Senhor é o nosso querido, o nosso amado, o noivo, Jesus. Pai amado, que nessa manhã aumente dentro do nosso coração essa saudade, Pai. Jesus, que nessa manhã aumente a saudade, a vontade, o desejo, o clamor no coração. Quanto mais a gente ama, mais a gente espera. Quanto mais a gente ama, mais a gente deseja, mais a gente quer estar perto. Jesus, que esse amor aumente de uma tal forma, que eles não vejam, Pai, nada e nem ninguém vejam o Senhor. Pai, que eles amem de tal forma que se eles sentirem vontade de adorar dentro da sua casa, que eles adorem. Se eles sentirem vontade de louvar, que eles louvem. Um culto como esse, Pai, se eles sentirem vontade de ajoelhar, que eles ajoelhem, de tanto amor, Pai. Se eles sentirem vontade de clamar, que eles clamem, de vir aqui à frente ao altar, que eles venham. Senhor, mas que acima de tudo esteja o amor, Pai. Nós, Pai, que nós venhamos te amar, Senhor Jesus. Senhor, quantas vezes nós amamos mais o nosso orgulho? Quantas vezes, Jesus, nós amamos mais o nosso ego? Quantas vezes, Jesus, nós amamos mais a nossa reputação? Nós amamos mais a nossa reputação do que nós amamos ao Senhor. Nos perdoa, Pai, perdoa a tua igreja. E que aumente, Senhor, esse amor em nossos corações, Pai. E que aumente, Pai, esse amor em nossos corações, em nome de Jesus.